Continuando nossa revisão aqui, agora eu vou falar de geometria e polaridade. Primeiro eu vou falar da geometria. Eu divido as moléculas em duas categorias. Aquelas que não têm par de elétron no átomo central, né? E aquelas que têm par de elétron no átomo central. O átomo central é aquele que faz o maior número de ligações, que fica no centro da molécula. Então percebam uma coisa aqui. Primeiro, linear. Linear porque está em linha. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 180 graus entre os átomos da extremidade. Ok? Percebam que eles têm que ficar o mais distante possível, formando um ângulo de 180 graus. Eu tenho um átomo central e dois da extremidade. Só um comentário. Moléculas que têm dois átomos só podem ser linear, tá? Não tem como, né, ser outra coisa. Eu tenho dois pontos, né? O que liga dois pontos é sempre uma reta, né? Claro, a distância é mais curta. Depois, trigonal plana. Trigonal plana por quê? Eu tenho três átomos ligados a um átomo central, se distribuindo no espaço de maneira mais distante possível, formando como se fosse aqui um triângulo. E esse triângulo é plano, tá? Ok? Então eu tenho aqui um triângulo plano, por isso trigonal plana. Agora, tetraédrica é meio complicado de ver, tá? Mas o que seria uma molécula tetraédrica? Ligo quatro átomos no átomo central. Então eu tenho quatro ligantes no átomo central. Aqui é outra representação, já vou falar sobre ela. Para ficar o mais distante possível, quando a gente pensa de maneira plana, a gente pensa assim, né? Ó, 90 graus, tá? Todo mundo separadinho. Só que você tem que ver que uma molécula, ela não está num plano, ela está no espaço, e o espaço é tridimensional. Sendo o espaço tridimensional, imagina que ela vai formar tipo uma base triangular aqui, ó. Ok? E olha só, essa setinha aqui indica que está para fora, para frente, e esse pontilhado está para o fundo. Então forma aqui um triângulo, só que olha só, forma um triângulo aqui, forma um triângulo na frente, e já virou uma bagunça o desenho. E vai formar um triângulo lá atrás. Eu tenho uma, duas e lá atrás três faces do triângulo e aqui embaixo quatro faces do triângulo. Eu tenho um tetraedro. Tetraedro quer dizer quatro lados, tá? Esse tetraedro é como se fosse uma pirâmide, né? É uma pirâmide de base triangular, né? Onde todos os lados são iguais, se todos os lados são iguais, se todos os átomos ligantes forem iguais. Se um for diferente, aí já vai, a estrutura vai ficar um pouquinho diferente, ok? Bom, aí eu que tenho aqui bipirâmide trigonal. Por que bipirâmide trigonal? Então vamos lá. São 5 átomos ligando. Estes átomos do meio aqui formam um triângulo planar, tá? Formam um triângulo planar. Quando junta as pontas com esses de cima aqui, ó, perceba que formou uma pirâmide para cima e vai formar uma pirâmide para baixo. São duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo, por isso bipirâmide trigonal. Agora essa outra octaédrica, eu tenho um quadrado aqui no plano, tá? Forma aqui um quadrado, ok? E aí forma duas pirâmides de base quadrada. Uma pirâmide de base quadrada, ela tem quatro faces, só que forma uma em cima e outra embaixo, ok? Então são um total de 8 faces, por isso octaédrica, né? São 8 faces iguais. Beleza? Bom, agora e essa angular? Com um par de elétron no átomo central, o que isso quer dizer? Olha só, vamos lá. Perceba que aqui eu tenho um átomo central e dois átomos formando um ângulo entre eles. Só que aqui tem que sobrar um par de elétron. Para quê? Para fazer isso com que tenha repulsão e que esses átomos aqui fiquem dessa forma, porque ele não tem que dividir o espaço, ó, divide por igual, não é? Ó. Só que na hora de considerar a geometria da molécula, essa geometria formou um ângulo entre esses três átomos, então geometria angular. Professor, eu não considero a geometria dos pares eletrônicos, só se o exercício ou vestibular, né, e tal, perguntar para você assim, qual a geometria dos pares eletrônicos? Se ele não te perguntar a geometria dos pares eletrônicos, a geometria molecular é angular. Agora, se fosse considerado os pares eletrônicos, seria uma trigonal plana, né? Ó, tá vendo? Ó, deu o mesmo desenho da trigonal plana, ó, né? A única diferença é que lá, ó, eu tiro isso daqui, ó, se eu tampar isso daqui, fica o quê? Fica uma angular, não é? Ó?
ok? A luz está atrapalhando um pouco aqui. E piramidal? Piramidal, perceba que a piramidal é uma tetraédrica, ó. Qual que é a diferença? Aqui é um par de elétron, aqui não é um átomo. Então, eu ligo só com esses 3 átomos aqui, ó. Olha se não está formando a base de uma pirâmide. Então, o que é uma piramidal? Uma piramidal é uma tetraédrica que no lugar de um átomo é um par de elétron. Ou eu posso pensar que ela é uma trigonal plana, só que ela é uma trigonal plana que eu puxei um par de elétron aqui no átomo central. Tá? Aí vai formar uma pirâmide, ok? Bom, vamos voltar aqui agora, como eu já tinha notado, e vamos determinar a geometria desses que a gente já fez. Sem dúvida, linear, 2 átomos. E o da água? Qual a geometria da água? Perceba que a água tem 1, 2, 3 átomos, não é? Quando tem 3 átomos, ela só pode formar 2 tipos de geometria, ou linear ou angular. A linear, vamos voltar lá, ó. Linear tem par de elétron no átomo central? Não tem. Ó. E aqui, tem par de elétron no átomo central? Tem. Não formou um ângulo entre os 2 hidrogênios? Olha só, até desenhei aqui, ó. Não tem um ângulo entre os 2 hidrogênios? Molécula angular. Ok? E o NH3? Esse NH3 dá uma confusão, o pessoal confunde muito. 1, 2, 3 átomos ligados em um átomo central. 3 átomos em um átomo central, eu tenho a trigonal plana. 3 átomos em um átomo central. Lembrando que isso daqui foi só para explicar um negocinho lá, né? E eu tenho a piramidal, ó. 1 ligado em outros 3. Qual que é a diferença? A trigonal plana sem par de elétron no átomo central. A piramidal com um par de elétron no átomo central. Quando eu venho aqui no NH3, opa, tem um par de elétron no átomo central. Se tem um par de elétron no átomo central, isso daqui vai formar uma pirâmide, né? O hidrogênio vai ser o topo da pirâmide, ok? Tanto que a melhor representação seria até mesmo eu colocar aqui o nitrogênio, hidrogênio, aí é um hidrogênio para frente, né? E o outro hidrogênio lá no fundo. Beleza? Olha a pirâmide aparecendo aqui, ó. Ó o topo da pirâmide e as bases da pirâmide, ó. Tá vendo? Piramidal. E o CH4, gente, se tem um átomo central com 4 ligados em volta, não precisa nem pensar em nada. Tetraédrica. Então essa daqui, voltando, só que eu não escrevi aqui. Piramidal, tetraédrica. Tetraédrica eu considero a mais fácil. O O2 linear, N2 linear, né? Não vamos nem perder tempo. E o CO2, lembra que eu falei a questão do desenho? Se você desenhar assim, você vai achar que é angular, ó. Mas tem par de elétron aqui sobrando? Ó, sobra par de elétron sem ligar? Não sobra. Se não sobra é linear. Molécula linear. Mesma coisa o HCN, ó. Que molécula que é essa? Linear. E o CH2O? Olha aqui, ó. Estão vendo? Que estrutura que é essa? Olha isso, ó. 3 átomos ligando no átomo central. Formou um triângulo. Sobrou par de elétron aqui? Sobrou no carbono? Não sobrou. Se não sobra, ó, sem par de elétron, trigonal plana. Então essa daqui vai ser uma trigonal plana. Ok? Bom, e esse outro aqui? 2 átomos ligados no átomo central. Ela pode ser linear, ó, olha linear, ou angular. Mas qual que é a diferença dessa molécula para essa? Aqui não tem elétron sobrando no átomo central. Aqui tem. Não tem um par de elétron que sobra? Eu não escrevi, ó. Mas existe um parzinho aqui, não existe? Então aqui, ó, angular. Aqui, olha o parzinho de elétron, não está escrito aqui, mas existe, não é? Ó, formou um triângulo, não é? Que geometria que é essa? Não é parecido com essa? Olha só isso, ó. Esse daqui, par de elétron em cima, ó. Esse daqui, ó, o par de elétron aqui. Piramidal. Piramidal. Essa daqui, bipirâmide trigonal, né? PCl5, não preciso nem ver mais nada, é isso mesmo. Essa daqui, octaédrica, ó, SF6, ó, são 6 átomos ligados ao redor do átomo central. Essas daí, como não causa confusão, eu não vou discutir, ok?
E o BF3 é o outro também que o pessoal confunde. Sobrou par de elétron aqui? Não sobrou. Forma um triângulo plano. Trigonal plana. Pessoal, dá uma pesquisadinha sobre o modelo de bexigas para geometria molecular, para entender um pouquinho melhor essa questão da repulsão. Tá? Olha o BiH2. Sobrou par de elétron? Não sobrou. Então vai formar uma linear. Apesar que quando você distribui girando, na hora que você coloca, já fica mais fácil saber, né? Olha aqui. Um par de elétron fez ligação, mas não sobrou um aqui, ó. Não tem um par de elétron sobrando aqui, ó. Não forma um ângulo. Olha aqui, não forma um ângulo. Ô, professor, tem par de elétron? Tem aqui, ó. Parzinho de elétron aqui, ó. Né? E essa daqui? Sobra par de elétron sem ligar? Não sobra. Ó. Piramidal. Ok? Bom, e sobre polaridade? Sobre polaridade eu tenho que ver uma coisinha que é eletronegatividade. Eu coloquei aqui uma sequência de eletronegatividade que é um macetezinho. Né? O flúor é o elemento mais eletronegativo. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Essa é a ordem de eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão hoje. Tá? Então, daqui para cá, aumenta a eletronegatividade. Vamos pegar, por exemplo, esta molécula. Tá? Como que eu descubro se ela é polar ou apolar? Existe uma coisa chamada de momento dipolar resultante, que a gente representa assim. Ok? Para a gente descobrir se esse momento dipolar resultante vai ser igual a zero ou diferente de zero, eu tenho que usar vetores. Tá? Se o vetor der igual a zero, apolar. Então, igual a zero, apolar. Diferente de zero, polar. Tá? E eu vou ter que fazer cálculo agora? Não, não vou ter que fazer cálculo. Só saber se é igual a zero ou diferente de zero. Por exemplo, aqui. O vetor sempre vai apontar para o átomo mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio, carbono. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, o vetorzinho aqui vai apontar para o oxigênio, que é o mais eletronegativo. Ok? Só que eu tenho outra ligação para cá. Então, no caso de cá, aponta para esse oxigênio. Vamos imaginar... Esquece soma vetorial. Vamos pensar que são duas cordas. Esses oxigênios eles estão puxando os elétrons. Só que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Imagina um carro em que duas pessoas com a mesma força estão puxando uma para frente e outra para trás. O carro sai do lugar? Ou que seja uma mesa, né? Essa mesa sai do lugar? Não sai do lugar. Mesma coisa, se eu tenho dois vetores iguais apontando para lados opostos, a soma desses dois vetores é zero. Então, esse vetor aqui, né, vai se anular com esse daqui, e o meu momento dipolar resultante vai ser igual a zero, portanto, apolar. Mas olha o caso logo abaixo. Nitrogênio é mais eletronegativo que carbono. Então, nessa ligação... Professor, mas é uma tripla, não tem problema. Eu considero a ligação entre carbono e nitrogênio, não a tripla ligação. Tá? Então, é um vetorzinho só. Então, tem um vetor do carbono para o nitrogênio. Né? Nitrogênio mais eletronegativo. E o hidrogênio? O hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Então, setinha para cá. Ok? Se eu somar essas duas setinhas, vai dar igual a zero? Vamos supor que isso daqui é uma mesa. Ó. Um puxa, o nitrogênio puxa bem forte para cá e o hidrogênio empurra para cá. Somando tudo, a resultante, somando esses dois, não dá uma resultante para cá? Não é isso? Você já deve ter visto vetores. Então, se a resultante deu para cá, a resultante é diferente de zero. Então, portanto, essa molécula é polar. Beleza. Agora, quando a molécula é polar, eu tenho uma coisa. Para onde os vetores apontam, fica negativo. Porque é para onde os elétrons vão. E da onde os vetores saem, fica positivo. Por isso, polar. Eu tenho polo negativo, polo positivo. Ok? Bom, e o BF3? O BF3 é
um vetorzinho, ó, apontando para o flúor. Professor, mas você já foi direto assim para o flúor? Gente, o flúor é o mais eletronegativo, ninguém ganha dele. Professor, mas o bóron não está aqui. Não está, mas está com o flúor, bicho. Aí não tem nem o que discutir. E outro vetorzinho apontando para cá. E outro vetorzinho apontando para lá. Caramba, 3 vetores agora. O que eu faço? Seguinte, essa molécula aqui é uma trigonal plana. Está perfeitamente dividido no espaço. Ó, 120 graus cada ângulo desse daqui. Como ela está perfeitamente dividida no espaço, você vai ter que a soma desses 3 vetores, como eles estão perfeitamente divididos, vai dar igual a zero. Imagina que você tem uma mesa e 3 pessoas se dividiram nas pontas da mesa puxando igualmente. Tá? Vai dar igual a zero. Tem uma outra coisa, só que vai complicar um pouquinho mais falar sobre soma vetorial, porque somando esse com esse vetor, como esse ângulo é de 120 graus, esse com esse vai resultar num vetor para baixo. Aí um vetor para baixo anula com o vetor de cima. Então essa molécula é apolar. Sempre que for trigonal plana com os 3 átomos iguais, apolar. E aqui, oxigênio é mais eletronegativo, carbono mais eletronegativo que o hidrogênio. Olha que legal. Para cá, para cá. Se eu somar tudo isso daqui, ó, vamos supor que é cordinha, ó. Amarrei a cordinha no carbono, puxei para cá, amarrei no hidrogênio, puxei para cá. Vai tudo para cima, não vai? A cordinha, ó, tá puxando tudo para cima. De onde sai positivo para onde aponta negativo. Então, ó, extremidade positiva da molécula, extremidade negativa. A soma deu diferente de zero. Polar. E aqui, se você for dividir no espaço, está tudo divididinho igual, não tá? Tá todo mundo apontando para cá, para o centro, ó. Ok? Fica difícil representar, mas os vetores se anulam aqui. Né? Ó, 2 empurrando para lá e 2 empurrando para cá. Empurram para lados opostos, se anulam. Apolar. Né? Poderia representar assim também, né? Ó, aqui... Né? Se anulam, beleza? E no caso da água, lembrando que tem um parzinho de elétron aqui, né? Ó, 2, né, na verdade. Ok? O oxigênio é mais eletronegativo, aponta para o mais eletronegativo. Perceba que eu tenho 2 vetores assim, ó, um assim e um assim. Se os 2 trombarem, eles vão para cá, não vão? Somando esses 2 vetores, gera uma resultante para cá. É igual a zero? Não é, é diferente de zero. Polar. Beleza? Esse daqui, mesma coisa, só que o vetor aponta para cá, ó. Não é? Aí, só que se eu pego uma corda e puxo para cá e outra para cá, isso daqui não acaba vindo para cá? Então a resultante não é zero. Polar. E esse daqui? Esse daqui aponta para cá, aponta para cá, aponta para cá. Ó. Se eu fosse representar aqui, eu faria assim, né? Somando tudo, esse vetor está empurrando para cima, não tá? Esses vetores estão indo para cima, ó. Porque está indo assim, 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 não é? Diferente de zero. Polar. Poxa, professor, ficou meio confuso. É, pode parecer um pouco confuso, conforme você vai praticando, vai melhorando. Tem macete? Tem. Tem uma questão de simetria, tá? Mas não vai pelo macete. É interessante você saber isso daqui. O que é simetria? Moléculas simétricas são apolares. Se tem simetria é apolar, se não tem simetria é polar. Como assim? Perceba que eu tenho 2 átomos iguais e eu tenho 2 nuvens eletrônicas aqui, ó. 2 átomos iguais, 2 nuvens eletrônicas. Polar. Desculpa, gente, desculpa, errei agora. Polar não, apolar. A molécula é simétrica, apolar. E essa de baixo, ó. 2 nuvens eletrônicas. Mas um átomo é diferente do outro das extremidades aqui, ó. Portanto, polar assimétrica, polar. Simétrica, apolar. Perceba que inverte, né? Aí aqui, ó, 3 nuvens eletrônicas, 3 átomos iguais. No caso, molécula simétrica, apolar. E essa daqui, 3 nuvens eletrônicas. Professor, mas aqui é uma dupla, conta uma nuvem. Perceba que aqui é uma tripla, contém uma nuvem também.
Tá? Eu conto a nuvem entre os átomos. 1, 2, 3 nuvens. 2 átomos iguais. O número de nuvens é diferente do número de átomos iguais. Portanto, se é diferente, assimétricas. As assimétricas são polares, porque as assimétricas têm polos. 1, 2, 3, 4 nuvens. 1, 2, 3, 4 átomos iguais. Simétrica, apolar. Beleza? Essa é a dica.